Olá, amigas! Simone revela a Otávio a origem rica de Maricruz. Vamos ficar por dentro de tudo o que acontece em mais um capítulo da novela Coração Indomável. Mas antes, amigas, se gostar do vídeo, deixe seu like. Na fazenda dos Narvais, Esther, tomada pela angústia e pela incerteza, questiona Otávio de forma insistente sobre a conversa que ele teve com José Antônio, querendo saber exatamente o que foi dito e qual teria sido a reação dele, implorando para que Otávio lhe responda com franqueza, ao que ele admite que deu um prazo curto para que José Antônio se decida a se casar com ela, provocando a reação imediata de Esther, que se mostra assustada e inconformada, afirmando que ele não quer se casar e que essa imposição só pode trazer sofrimento. Otávio, porém, mantém-se firme e diz que isso ainda será visto, enquanto Esther revela seu medo de que, mesmo se casando, José Antônio a abandone pouco tempo depois, deixando claro que, apesar de tudo, Otávio lhe importa profundamente e que, sendo uma mulher adulta e correta, sente que tem o direito de decidir sobre a própria vida. Otávio então a confronta, questionando o que ela foi fazer naquela fazenda, lembrando que também é a casa de sua prima Lúcia. Mas Esther ouve dele que aquela casa pertence apenas a ele e ao irmão, e a mais ninguém. Ele insiste que está apenas obrigando José Antônio a lhe dar o lugar que ela merece, enquanto Esther rebate que ninguém se casa à força e que, se isso acontecer, José Antônio acabará indo embora, o que a faz confessar, desesperada, que morrerá de dor se ele partir, pois o ama. Otávio, reflexivo, comenta sobre como as pessoas se tornam exigentes sem perceber e afirma que, independentemente do que digam, ele se coloca em defesa da mulher que mais sofre numa maternidade irresponsável. No clube, em tom mais leve, Mariana comenta com Doris que dois rapazes bonitos não param de olhar para elas, destacando que um deles é espetacular, mas Doris demonstra completo desinteresse, pedindo que Mariana não insista, ainda que esta argumente que poderia ser bom provocar ciúmes em Otávio, afirmando que o ciúme é um grande estimulante do amor. De volta à fazenda, Esther volta a falar com Otávio, defendendo José Antônio como um homem bom, ainda que marcado por um complexo de inferioridade, ao que Otávio responde que se ele é realmente bom, terá de provar isso se casando com ela. Ele diz que Lúcia lhe contou todos os detalhes, que se José Antônio guarda ressentimento contra sua família, ele próprio está ali para enfrentá-lo, deixando claro que não aceitará que ele se vingue de Esther, chamando isso de covardia. Pressionada, Esther hesita, tenta se calar, mas acaba confessando, envergonhada, que foi ela quem o seduziu e que quis ter aquele filho. Otávio aceita a confissão, mas afirma que, sendo José Antônio fraco e havendo um filho a caminho, ele deve dar o sobrenome à criança, pois esse filho não pode crescer humilhado, como tantos que ainda hoje sofrem por serem chamados de bastardos. Esther então lembra que José Antônio sempre joga algo na cara de Otávio, mencionando o que ele fez com Maricruz Olivares. Quando José Antônio confronta Esther, acusa-a de ter se aliado a Otávio para forçá-lo ao casamento, chamando tudo o que ela dizia de mentiras e afirmando que não tem medo de Otávio, ainda mais depois do que ele fez com Maricruz. Esther jura que tentou convencer Otávio a não se meter, mas não conseguiu, enquanto José Antônio desafia qualquer tentativa de obrigá-lo. A discussão se torna mais violenta quando José Antônio acusa Otávio de ser o responsável por tudo o que aconteceu com Maricruz e de agora fingir decência. José Antônio insiste que Maricruz foi humilhada e Esther, desesperada, afirma que Otávio não faz nada por ela, mas sim pela honra da família, enquanto José Antônio rebate que a honra dos pobres costuma ser desprezada, ao contrário da dos Narvais. Otávio, por sua vez, afirma que Esther vive em sua casa e não permitirá que zombem dela, chegando a um ponto extremo de ameaça, o que leva Esther a implorar para que parem. Por fim, José Antônio cede, declarando que se casará com Esther, mas deixa claro que o faz por ela e não por ordem de Otávio. Em sua casa, Maria Alessandra conversa com sua bebê de forma terna, prometendo protegê-la de todo o mal, enquanto Joana lhe entrega a mamadeira e é instruída a nunca mais levar a menina à rua sozinha, pois Maria Alessandra teme perigos por toda parte, decidida a estar sempre presente quando a filha sair, mesmo que precise reorganizar toda a sua vida. Sozinha, ela reflete que precisa proteger a filha de tudo e que Otávio, o pai da criança, não sairá vencedor, pois ela não lhe dará o divórcio, mesmo admitindo para si mesma que ainda o ama. Otávio, em conversa com Simone, lamenta não ter notícias de Maricruz nem de seu filho ou filha e questiona se ela exige o sobrenome da criança, ao que Simone responde que é um direito dela.
Ele demonstra o desejo profundo de vê-la e ouve de Simone uma história obscura sobre a origem de Maricruz, revelando que ela seria filha de um homem de boa posição, separada do pai por ciúmes e criada de forma miserável após a morte da mãe. Otávio se surpreende, tenta entender as coincidências envolvendo seu casamento anunciado com a filha do governador e prefere não explicar suas suspeitas, prometendo contar tudo quando tiver certeza. Mariana volta a conversar com Doris, elogiando os pretendentes e falando de seu pai, que está apaixonado por uma mulher do cassino, enquanto Doris afirma que não permitirá esse casamento e promete impedir a união, mesmo sem ainda saber como. Otávio, em seguida, fala com o advogado de Maricruz, que lhe apresenta uma longa lista de exigências para conceder o divórcio, incluindo indenizações por maus tratos, abandono e até pela morte do avô dela, além de um embargo sobre seus bens, o que o deixa indignado, embora seja informado de que tudo será decidido na justiça. Eduardo, recém-chegado do aeroporto, conversa com Miguel sobre a necessidade urgente de conseguir dinheiro para a operação do menino, descobrindo que Maricruz processou Otávio e embargou a parte da fazenda, o que agrava ainda mais a situação. Lúcia, desesperada com a saúde do filho, discute com Otávio, que tenta acalmá-la e promete encontrar o dinheiro, mesmo diante do desespero dela, que teme pela vida do menino. Otávio conta a Lúcia que conseguiu forçar José Antônio a aceitar o casamento com Esther e revela que Maricruz está exigindo uma grande quantia de dinheiro, afirmando ainda que mesmo sem querer vê-la, ela terá de lhe apresentar a filha, pois ele tem esse direito. Sozinha no quarto do hospital, Lúcia fala com o filho adormecido, decidida a ir falar com Maria Alessandra para suplicar dinheiro para a operação, acreditando que, como mãe, ela se comoverá com sua dor. No navio cassino, Lúcia aborda Maria Alessandra e se apresenta não como esposa de Miguel, mas como uma mãe desesperada, implorando compreensão. Ao saber disso, Otávio se enfurece ao ouvir Miguel dizer que Maria Alessandra estaria disposta a emprestar dinheiro em troca da parte da fazenda, lembrando que essa parte já está embargada, enquanto Miguel, tomado pelo desespero, chega a ameaçar tirar a própria vida se o filho não puder ser operado. No escritório, Maria Alessandra recebe Lúcia, demonstra compreender sua dor e após ouvir toda a explicação sobre a fazenda, revela friamente que ela não pode responder por nenhum empréstimo, explicando que a parte de Otávio está embargada e que a parte de Miguel foi praticamente dilapidada por jogos e bebida. Lúcia, incrédula, tenta negar, mas Maria Alessandra afirma ter todas as promissórias assinadas por Miguel e se oferece para mostrá-las, provando que ele realmente deu a fazenda em garantia, deixando Lúcia devastada diante da dura realidade.